Olá, sou Daniela André e começa agora o P20 Entrevista, programa sobre a 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20. Estamos recebendo em nosso estúdio a deputada Patrícia Faro, da Assembleia da República de Portugal. Bem-vinda, deputada. Deputada, a reunião do P20 neste ano trouxe uma inovação com a realização de uma reunião prévia das parlamentares representantes femininas no P20 Mulheres. Como você avalia o impacto desse encontro prévio na cúpula que nós começamos a realizar agora? Boa tarde. Foi extraordinário porque foi uma mais-valia, ou seja, o facto de podermos ter parlamentares de todo o mundo a fazerem uma troca de experiências, de know-how, todos os países têm o seu percurso, obviamente, e esta partilha ajudou a que pudessem ser depois, no futuro, fomentadas propostas de uma forma muito mais consistente para que a mudança se faça de uma forma sedimentada, não é? Portanto, na síntese, foi muito positivo. Foi muito gratificante também. O que você avalia de ponto em comum, assim, que mais une essas parlamentares, nesses encontros? O que você avalia que foi o ponto, assim, em comum que pode ser fortalecido nos debates agora do P20? A primeira questão tem sempre a ver com aquilo que é transversal e aquilo que nós vimos que é transversal em todas as comunidades, em todos os países, tem a ver com a igualdade de género em todas as dimensões, maiormente ou maioritariamente com aquelas que se relacionam com o acesso aos cargos de poder e tomada de decisão. Porque nós sabemos que hoje em dia, não só em Portugal, estou a falar da realidade portuguesa, mas as mulheres são maioritariamente aquelas que estão com mais instrução, nomeadamente com doutoramentos, continuam os seus estudos e conseguem se capacitar mais nas mais diversas áreas, apesar de existirem sempre áreas que ainda estão subrepresentadas, e na realidade, pois, à medida que vamos avançando nas nossas carreiras, aquilo que percebemos é que os lugares de topo não são ocupadas pelas mulheres e, portanto, aquilo que foi sintetizando e respondendo à sua questão, foi esta questão, quer dizer, de as mulheres ainda terem um caminho a percorrer que está em processo, é um processo, portanto. Deputada, o Brasil tem números muito ruins nesse tema. A questão da participação feminina na política, a gente ainda tem muito a avançar, paridade ainda é uma coisa muito distante da nossa realidade. Queria que você contextualizasse para quem está nos acompanhando qual é o panorama em Portugal. Existe uma igualdade maior? Qual é a proporção da participação feminina no parlamento? Em Portugal nós tivemos que fazer aquilo que se chama um reforço de discriminação positiva. Em 2006 instituímos a Lei da Paridade, em que pressupunha uma percentagem de pessoas de 33%, quer de homens, quer de mulheres, portanto, equilibrada de ambos os sexos. A partir de 2017, Portugal conseguiu, a nível legal, uma revisão desse diploma, dessa lei orgânica, e passar dos 33% para uma representatividade de 40%. Principalmente nas 3 grandes áreas, Parlamento Europeu, Assembleia da República e depois a nível local, nos municípios. Aquilo que percebemos e da nossa realidade, podemos constatar, porque os dados são objetivos, no Parlamento Europeu, durante estes anos, efetivamente constatamos até uma percentagem de mulheres superior a 40%, penso que está situada nos 43%. Na Assembleia da República tivemos um pico maior depois da reformulação da Lei da Paridade em 2017 e depois instituída, portanto, em 2019, tivemos nos limiar dos 40% e mantemos no limiar dos 40%, cerca de 38,7%, o que é positivo, mas na dimensão, por exemplo, local, onde existe a grande, porque todas as políticas são muito de bottom-up, não é? É na comunidade e depois fazer subir a outras dimensões. Infelizmente aí ainda está muito aquém e temos uma realidade de 29 mulheres, por exemplo, presidentes de autarquias em 308 municípios, o que ainda ainda temos que continuar a trabalhar, mas não obstante, os estudos dizem que não é
é este reforço positivo e discriminação positiva desta lei da paridade que faz com que mais mulheres estejam na política, mas a realidade é que, e depois transversalmente em cargos de tomada de decisão, a realidade é que os números aumentaram. Portanto, Portugal tem uma experiência positiva neste sentido e vamos continuar, não só para as empresas da administração pública, mas também para as empresas do setor privado, cotadas em bolsa, que não podemos propriamente impor, mas podemos oferecer determinados benefícios, como entidades que são sustentáveis, que apoiam as questões da igualdade, portanto, tipo um selo de sustentabilidade. E tem que ser por aí e continuarmos esse caminho da representatividade, porque é necessária, não é? Porque ambos lucram e uma sociedade democrática exige esta representatividade. Deputado, uma outra questão de representatividade que a gente enfrenta aqui, que as parlamentares brasileiras sempre estão debatendo esse tema, é que muitas vezes elas chegam à cadeira, são eleitas com todas as dificuldades, porque no Brasil, ao contrário de Portugal, não temos cadeiras, temos uma reserva de cotas de candidaturas, que muitas vezes não tem o apoio partidário suficiente para chegar efetivamente às cadeiras, e após chegar ao parlamento, muitas vezes elas vivem uma subrepresentação dentro do parlamento, não tendo relatorias importantes, não liderando comissões. Qual você acha que é um modelo que poderia enfrentar esse aspecto da subrepresentação? É uma realidade diferente da portuguesa. De facto, apercebi-me dela quando estive aqui em julho, porque é uma lógica diferente. Sendo certo que em Portugal nós também temos que lutar para ocuparmos posições também dentro do próprio Parlamento, porque dentro do próprio Parlamento também há presidentes das comissões, coordenação, determinados grupos, assembleias parlamentares, representação noutros Estados e, portanto, aquilo que nós temos que continuar a fazer é continuar a insistir nesta mudança de estereótipo, porque nós sabemos que não são os quadros legais que promovem essa mudança. Nós sabemos que Portugal tem, nesse aspecto, um quadro muito avançado, permeável a todas as orientações e diretivas europeias, internacionais até, mas, na realidade, depois a mudança faz-se socialmente. Não é? É socialmente que ela se faz, é na verificação de que se uma mulher consegue almejar estar naquele lugar, é uma mudança de estereótipo. E isso tem que ser ao nível da prevenção primária e nós temos que trabalhar muito essas questões, principalmente na questão das profissões, não é? Em que toda a gente pode aceder a determinadas profissões. Em Portugal, e eu penso que aqui também, as mulheres ainda têm estão subrepresentadas nas profissões que são bem remuneradas, não é? Ainda muito ligadas às questões do cuidado e, portanto, isto é algo que nós estamos há 50 anos em democracia, mas para trás tivemos também uma situação em que o papel da mulher não era fácil e, portanto, como eu disse, se na legislação, nos quadros, nós não conseguimos alterar, não é por decreto que se altera, é bom, mas depois a nível social compete a cada uma e cada um, a cada comunidade, fazer isso, exatamente começar na parte local para depois conseguirmos ir às políticas públicas que de facto espelhem essa representatividade. Deputada, na temática do P20, neste ano, tem dois temas que impactam diretamente as mulheres, né? Elas são talvez o grupo populacional mais impactado. Um é a desigualdade econômica e o outro são as mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável. Como que esse debate dentro dos parlamentos pode levar ao enfrentamento dessa discriminação da mulher até nos efeitos de desastres climáticos? Completamente. Isto tem que ser olhado e ao abrigo também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, como nós sabemos, apesar das questões da igualdade de género ser o 5º, mas todos eles são importantes e nós temos que os implementar. E uma das áreas que eu falei nos documentos internacionais e europeus que temos que implementar tem a ver com o mainstream de género, a transversalidade das questões de género e da representatividade, que tem que estar em todas as áreas e todas as dimensões da nossa vida. Não pode existir um compartimento fechado
em que se fala da igualdade de género ou das questões da representatividade ou da sustentabilidade, porque nós sabemos que em situações de crise, estando as mulheres sempre numa situação quer ao nível salarial, são aquelas que são mais indiferenciadas e estão menos bem pagas e, portanto, em situação de crise são sempre as mulheres que acabam por ter que estar sempre numa situação de maior vulnerabilidade. E, portanto, nós em Portugal estamos a investir muito nessa questão da transversalidade do mainstream de género e também na necessidade de existirem orçamentos sensíveis ao género. Porque se nós não tivermos, se eles não estiverem espelhados num orçamento, é como se essas problemáticas não existissem. E, portanto, nós temos que perceber, as políticas não são neutras, elas têm impactos diferentes na vida das pessoas. E, portanto, temos que perceber esses impactos e agir em conformidade. Portanto, nestas duas dimensões, eu acho que temos que continuar a investir e é a transversalidade das questões de género e o mainstream de género é que vai, no fundo, apoiar esta que é a sustentabilidade, é o equilíbrio em todos os registros, não é? E obviamente também nas questões ambientais que impactam também, nós sabemos que as mulheres também são as principais, mulheres e crianças são as principais atingidas e são maiores vítimas, não é? Portanto, essa parte do mainstream de género ajuda, sim, ajuda. Essa experiência de buscar o orçamento para a política pública, porque realmente é indissociável, né? A política pública não se faz sem orçamento, de Portugal, pode ser replicada pelos outros países? Existe uma intenção de Portugal, da Assembleia de Portugal, de trazer esse tema aqui na reunião do P20? Nós vamos abordá-lo, sendo certo que em Portugal aquilo que já estamos a fazer no âmbito das políticas bottom-up é precisamente iniciar esses orçamentos com a dimensão de género, com as variáveis separadas por sexo, não é? Para se perceber efetivamente quem são as pessoas e as necessidades e a quem nos estamos a destinar. Nos municípios, localmente, é mais fácil de perceber e passarmos para a dimensão depois a nível de orçamento de Estado. Já o fizemos, temos feito, portanto, já penso que desde 2017, já para aí, penso que há 4, 5 anos, e, portanto, nesse sentido, Portugal tem investido, apesar de ainda termos que aperfeiçoar os instrumentos e tentarmos, até ao nível da formação de todos os agentes, para poder aplicar, porque Portugal tem, em qualquer medida e política pública, nós temos uma ficha de impacto de género. E o preenchimento dessa ficha, desse diagnóstico, também tem que ser feito por quem entenda o que lá está, não é? Para depois poder retirar conclusões. Portanto, estamos a avançar nessa formação e pode ser algo, é uma proposta que eu penso que pode e deve ser disseminada e é o objetivo, no fundo, destas reuniões também, é nós podermos passar aquelas que são as boas práticas e que contribuam para uma maior sustentabilidade e equilíbrio. Deputada, nosso tempo passou muito depressa, a gente está chegando no fim. Eu gostaria de convidá-la para fazer suas considerações finais, falando um pouco das suas expectativas aí para esses dias do P20. Assim, a percepção é, efetivamente, o tempo passou a correr e falar destas questões é sempre muito complicado porque existem muitas variáveis e os países todos têm a sua realidade e a sua história. Nós não, é difícil impormos, passamos a nossa experiência da mesma maneira que recebemos experiências dos outros países e é essa o grande aspecto positivo, é podermos perceber que já alguém encetou esse caminho e que foi um caminho de sucesso e que podemos efetivamente replicá-lo. E de facto nós não vivemos isolados e só estamos completamente felizes, satisfeitos com o nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, se aqueles que nos rodeiam, e este mundo é global, não é? Estejam numa situação em que todas e todos tenham igualdade de direitos, porque falamos de direitos humanos. Obrigada, deputada, pela participação. Obrigada eu. Obrigada. Nós conversamos com a deputada Patrícia Faro, da Assembleia da República de Portugal. Este programa está disponível nos sites da Câmara e do Senado e também nos nossos canais do YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.